Na Ficam, temos o componente criar uma nova venda da conta azul. Nele, nós temos alguns campos como ID do cliente, número da venda, situação, data da venda, ID da categoria, ID do centro de custo, vendedor, observações sobre o pagamento, alguns itens, né, condições de pagamento, tá? Então, vou ensinar basicamente como é que funciona cada campo que a gente tem aqui e também como é que você faz para pegar esses IDs, tá? Também vou mostrar um pouquinho da resposta que ele nos dá, explicar um pouquinho as variáveis que ele retorna para nós, tá? Então, vou selecionar minha conexão. O ID do cliente, como é que eu faço para obter esse ID do cliente? Na Ficam, a gente tem um outro componente que é o listar pessoas. Então, vou até colocar ele antes aqui para nós. Por exemplo, no listar pessoas, a gente já tem um vídeo explicando ele. Então, você pode fazer uma filtragem mais detalhada sobre ele. Mas nesse caso, eu vou deixar ele sem nenhum campo informado. Eu vou clicar em testar. Aqui, clicando em testar, ele já retornou um ID para mim, que é o ID do cliente que eu vou utilizar. Nesse caso, é um teste. Né? Então, venho aqui no criar nova venda, ID do cliente, coloco o ID aqui dele, ou posso simplesmente colocar um valor fixo aqui. Eu prefiro utilizar uma variável que consegue ir mudando cada vez, tá? Mas você pode utilizar um valor fixo sem problema. O número da venda. Então, como é que você faz para descobrir o próximo número de venda que você vai colocar aqui? Você pode utilizar, então, a gente tem um componente separado que facilita muito o processo, que é o retornar o próximo número de venda. Então, você seleciona a sua conta, simplesmente, e clica em testar. Quando ele clicar em testar, ele vai retornar aqui no body apenas um valor. Esse valor você vai utilizar aqui no número da venda, tá? Aqui, por exemplo, eles têm que ser em sequência, tá? É interessante deixar esses componentes ou na mesma linha ou um próximo do outro, né? A situação, então, eu vou colocar em andamento, ou melhor, aprovado. Data de venda. A data de venda ela precisa seguir um formato em específico, que é ano, mês e dia. Até mesmo aqui na descrição a gente tem esse formato. Ano, mês e dia. Então, vou colocar 2025 do mês 10 do dia 24, pode ser. O ID da categoria, então vou colocar receitas de vendas. E ID do centro de custo, eu criei lá um teste bem simples, mas obviamente você vai criar um focado para cada centro de custo que você tem. Lembrando que quando você criar lá, não precisa necessariamente você pegar o ID. Quando você cria aqui, ele já vai aparecer automaticamente aqui para você utilizar, tá? Aqui no vendedor, então só tem eu como vendedor. Observações sobre a venda, então venda realizada como teste. Opções sobre o pagamento, tá? Então vou colocar não realizou o pagamento total. E itens aqui, a gente vai ter a descrição do produto, então produto de teste de venda, quantidade, vou colocar um, valor unitário, vou colocar um também, tá? Bem simples mesmo. No ID do item, então, vou colocar teste. Você consegue colocar o valor de custo dele aqui, então vou colocar o valor de custo um também, para se tornar bem simples mesmo, para mostrar de fato como é que funciona esse componente que a gente tem aqui. O valor do frete, vou colocar um. Obviamente, você vai colocar todos os valores que você vai inserir aqui. Tá? Por que eu estou colocando tudo um? No final eu vou mostrar para vocês. Tipo de desconto, vou colocar valor, colocar um, mas você pode selecionar porcentagem e colocar a porcentagem que você quer. Da mesma forma que tem aqui, 10%, 15%, 20%, né? Enfim, vou colocar um mesmo. Dados da venda, então o tipo de pagamento. Eu vou colocar então no cartão de crédito, ID da conta financeira. Quando você faz uma transferência, ele gera esse ID da conta financeira. Então você pode utilizar aqui quando você for fazer essa transação, né? Se eu não me engano, ou ele gera ou você já tem ele. Depende muito. Se você não tem, igual eu, pode deixar ele vazio aqui, tá? Opção de condição. A condição de pagamento, se ele vai ser daqui 30, 60, 90 dias, daqui, sei lá, 90 dias, em duas vezes, três vezes. Por exemplo, eu vou colocar em 12 vezes aqui. 12 vezes. NSU, aqui a gente tem na descrição o que ele é um número sequencial único, tá? Novamente, se você não tem igual eu, pode deixar ele vazio, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou deixar ele vazio nesse caso. Aqui na data de vencimento, eu vou colocar ele para a mesma data que a gente colocou aqui em cima. O valor da parcela, vou colocar um e descrição da parcela, parcela de teste. E eu vou clicar aqui em testar. Aqui nesse meu caso, ele deu sucesso.
retornou o ID do legado, o ID do cliente, o número dessa venda, a origem, o ID da categoria, a data da venda, situação, né? Então o nome aprovado, descrição aprovada, a pendência, processamento e reserva de estoque, aguardando o processamento de reserva de estoque, o valor de composição, que é no caso o valor do frete, desconto, então o tipo do desconto é o valor que eu dei desconto 1, o valor bruto, o valor líquido, condição de pagamento, então foi no cartão de crédito, o ID da conta financeira eu não coloquei, opção de condição de pagamento, 12 vezes, NSU também não coloquei, ID do legado, então esse aqui é basicamente o ID que retorna para nós, tá? Aqui também retorna algumas informações referentes às parcelas, né? Então data de vencimento, o valor, descrição e o número, observações de pagamento, não realizou o pagamento total, o troco total, então eu coloquei no observações venda realizada como teste e o ID do vendedor e a versão, tá? E o código não precisa se importar, tá? Isso aqui é o código de sucesso que ele nos dá. Por que eu comentei que eu preciso colocar um valor correto aqui na quantidade, valor unitário, valor de custo, valor de frete, valor de desconto? Porque se eu, por exemplo, colocar aqui o valor da parcela 2 e no valor do desconto aqui, por exemplo, no valor de frete, vamos colocar 254 e eu clicar em retestar, ele vai retornar erro para mim aqui, por quê? A soma das parcelas não corresponde ao valor total da venda. O valor total da venda é calculado por quantidade vezes preço mais o frete menos o desconto. Então você precisa ter isso aqui em mente para você colocar o valor da parcela. Se eu não me engano, o valor da parcela você pode até colocar a mais, mas não é interessante isso. Então, se você for fazer esse processo aqui, é interessante você ter ali um JavaScript antes, talvez até mesmo um chat GPT para realizar essa conta e você conseguir colocar esses valores aqui, tá? Porque se você colocar qualquer valor no valor da parcela, acaba que ele vai dar erro nesse componente e ele não vai continuar rodando, né? Então, acaba que no valor da parcela você tem que colocar o valor correto para conseguir dar certo e de fato colocar a data de vencimento e as parcelas que você vai utilizar, tá? E é basicamente dessa forma que você utiliza então o criar uma nova venda da conta azul, tá? Ele utiliza dois outros componentes ali como auxílio dele, mas você consegue, se você tem um Google Sheets ou até mesmo um JavaScript, apenas utilizar um componente para listar essas informações, tá?